Olá, estudante SOT, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai dar uma olhadinha em características da célula vegetal. Lembre-se, a gente tem vários grupos de células que são característicos de vários reinos de animais. A célula de um fungo, ela tem características das células dos fungos. As células dos animais têm características das células dos animais. Na aula de agora, a gente vai dar uma olhadinha nas particularidades de uma célula vegetal, que faz dessa célula diferente de todas as outras células que a gente encontra dentre os seres vivos. Para começo de história, vamos dar uma olhadinha nas características mais amplas dos indivíduos que fazem parte dos reinos dos vegetais. Todos esses seres vivos que fazem parte do reino plante ou plantae, reino das plantas, reino dos vegetais. Todos esses seres vivos, a célula deles, categorizam eles enquanto seres vivos eucariontes, onde na célula vegetal a gente vai ver um núcleo internamente lá no citoplasma. Ou seja, se a célula possui núcleo, a célula é de um ser vivo que é eucarionte. Além disso, todas as plantas são multicelulares. Elas são formadas por mais de uma célula. Toda planta é autótrofa ou autotrófica e é fotossintetizante. O que significa isso? Uma das características das plantas, mas não é só elas que fazem, tá? É a fotossíntese. A gente vê a fotossíntese em algas, por exemplo, e as algas não são plantas. As algas fazem parte do reino dos protistas. Mas uma das características que é comum entre todas as plantas é a presença de fotossíntese. Aqui nesse caso a gente vai encontrar o cloroplasto e a gente já vai chegar nesse carinha. Além disso, uma característica que é importante das células dos vegetais que fazem parte do reino plante são as características de totipotência. Várias partes da planta, quando elas são seccionadas, elas vão poder se regenerar. Elas vão poder desenvolver um indivíduo novamente. Ou seja, a gente pode cortar o tronco de uma árvore, o caule de uma árvore. E é nesse caule a gente vai levar, por exemplo, junto todas as folhas, todas as flores, todos os frutos, que também são estruturas anatômicas das plantas. E essas células vegetais, elas têm a característica de serem totipotentes. Dessas células vão se regenerar e formar novos tecidos completamente diferentes, inclusive aqueles tecidos meristemáticos relacionados ao crescimento primário e secundário do vegetal. Ou seja, eucariontes multicelulares, autotróficos fotossintetizantes e as células possuem ainda esse caráter de totipotência, de possibilidade de regeneração, de diferenciação em diversos tecidos vegetais. Agora, de forma similar, há vários outros grupos de células de outros seres vivos, o que nos inclui as células vegetais, elas possuem mitocôndrias relacionadas à síntese de ATP. Lembre-se, a célula vegetal ela é autótrofa porque ela produz a própria molécula de glicose. Essa molécula de glicose, que vai ser produzida pelo cloroplasto, vai ser enviado para a mitocôndria e aí nessa mitocôndria a gente vai ver a síntese de ATP. Plantas também têm mitocôndrias. Dentre todos os outros reinos, os únicos que não vão ter mitocôndrias vão ser as bactérias, que a gente categoriza enquanto reino Monera. Além disso, na célula vegetal, a gente encontra retículo liso, retículo rugoso relacionado à síntese de lipídios e proteínas, ribossomos, também especificamente relacionados à leitura do RNA mensageiro que vai proporcionar a síntese de proteínas. Sistema Golgiense também encontramos na célula vegetal. Além disso, e agora indo para especificidades da célula vegetal, a gente vai dar uma olhadinha agora na aula. Presença de parede celular. 2. Presença de plastos. 3. Glioxissomos. E 4. Os vacúolos. Essas estruturas aqui de cima, mitocôndria, retículo liso, rugoso, ribossomo, sistema Golgiense, a gente não consegue utilizar para separar as plantas de outros seres vivos. Isso daqui a planta tem de semelhante com outros seres vivos.
E o que ela tem de particular? Essas características celulares que a gente vai dar uma olhadinha agora. Primeira coisa, além da membrana plasmática, que é comum inclusive em nós animais, as plantas vão ter um revestimento que fica externamente à membrana plasmática. Esse revestimento externo à membrana plasmática a gente chama de parede celular. Mas agora você deve estar se perguntando, professor, parede celular a gente vai encontrar só nas plantas? Não. Bactérias também têm parede celular. Fungos também têm parede celular. A diferença é que a parede celular de bactérias a gente vai encontrar o peptídeo glicano. Na parede celular de fungos a gente vai encontrar quitina. Na parede celular de plantas a gente vai encontrar celulose, que é uma das características do reino dos vegetais e mais especificamente da célula dos vegetais. Além disso, essa parede celular de celulose, ela está presente em todos os grupos de vegetais. Aqueles que a gente estuda nas briófitas, pteridófitas, gímeno e angiospermas. Além disso, para que serve essa parede celular? Contra choques e danos mecânicos, é um revestimento externo à membrana plasmática e auxilia também na manutenção do formato da célula vegetal, que o formato da célula vegetal ele é bem característico das células vegetais. E além da celulose, o que ela é composta? Essas microfibrinas de polissacarídeo, que é a celulose. A celulose é um açúcar, um polissacarídeo, e a gente encontra ainda mais o quê? Uma matriz formada por hemicelulose e também por pectina, que são características da parede celular vegetal. Além disso, a gente vai encontrar algumas proteínas, alguns compostos fenólicos, alguns sais minerais, e isso só mostra a complexidade dessa estrutura da parede celular de celulose que fica externamente à membrana plasmática. Além disso, essa parede celular de células jovens, ela é fina e flexível, justamente para auxiliar nesse processo de crescimento do próprio vegetal até atingir o formato definitivo de uma célula adulta. Ou seja, a gente vê certa maleabilidade estrutural na célula vegetal e mais especificamente na parede celular. Além disso, e isso é uma característica muito importante, a parede celular das células vegetais, ela possui poros. Esses poros aqui a gente chama de plasmodesmos e eles vão permitir a troca de fluidos de uma célula com a outra, permite a comunicação de uma célula com a outra e vai permitir fluidos, principalmente a água, que vai passar de uma célula para outra. Se tem poros na parede celular dos vegetais, a estes poros a gente vai chamar de plasmodesmos. Agora, outra característica, além dessa parede celular de celulose com os plasmodesmos, as células vegetais a gente também encontra os plastos. Agora você pode estar se perguntando, professor, agora a gente vai falar dos cloroplastos? Sim, os cloroplastos são tipos de plastos que estão relacionados com a fotossíntese, a montagem da molécula de glicose com o auxílio da energia luminosa. Mas existem plastos que são relacionados ao armazenamento. Presta atenção aqui comigo nessa imagem. Todos os plastos, diferentes plastos com diferentes funções que a gente encontra nos vegetais, eles se diferenciam a partir de uma estrutura celular que a gente chama de proplastídeo. Esse proplastídeo pode dar origem aos etioplastos, que podem dar origem aos cloroplastos, e aí a gente vai ver a presença da clorofila, e também dos cromoplastos. Esses cromoplastos são aquelas estruturas que ainda não tiveram acesso à luz. Agora, em outra partida aqui, esses proplastídeos podem dar origem aos leucoplastos. E diferente aqui que a gente vai ver reserva de pigmentos, os leucoplastos vão ser plastos especializados no armazenamento de substâncias. Aí a gente vai ter os amiloplastos, que armazenam amido. A gente vai ter os oleoplastos, eleoplastos, que vão armazenar lipídios, os óleos. A gente vai ter os proteinoplastos, que vão armazenar as proteínas.
E isso daqui a gente vai ver uma diferenciação muito clara. Enquanto a gente tem armazenamento de pigmentação, a gente vai achar aí nessa categoria os cloroplastos, que vão ter a clorofila, que é a proteína que vai fazer a captação de luz, e além disso a gente vai ter plastos específicos para o armazenamento de substâncias. Esse amiloplasto, ele ainda pode se diferenciar em um estatólito, que você pode ver esse estatólito quando a gente falar de gravitropismo ou geotropismo. Esses estatólitos, que são armazenamentos de amido, eles vão auxiliar na planta na direcionamento a partir da gravidade, ou seja, são características que são utilizadas para o armazenamento de substâncias, mas auxiliam no crescimento e na movimentação dos vegetais também. Glioxissomos, que são tipos de peroxissomos especializados, só que a gente encontra nas plantas. Mas a gente encontra num período específico da planta, mais especificamente durante a germinação das sementes. E o que fazem esses glioxissomos? Eles atuam na quebra de lipídios em ácidos graxos, e esses ácidos graxos podem ser convertidos, por exemplo, em acetil-CoA, e essa acetil-CoA é importante para desencadear o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico. Esse ciclo do ácido cítrico, ele é importante, ele é uma etapa importante do metabolismo energético. Agora percebe comigo, os glioxissomos, eles são encontrados em plantas durante a germinação da semente. A semente ainda não tem folha, ela ainda não consegue realizar a fotossíntese. Ou seja, dentro da semente, a gente vai ter estruturas como glioxissomos que vão quebrar alguns lipídios e vão fornecer substratos para gerar energia para a planta começar a se desenvolver. Ou seja, é uma característica evolutiva que permite plantas em germinação que ainda não têm estruturas fotossintetizantes que tenham substrato para geração de energia para assim crescer. Além disso, esses glioxissomos, eles estão relacionados com a síntese de açúcar. E lembre-se que o açúcar é fonte para o funcionamento de mitocôndrias. E mitocôndrias estão relacionadas com a síntese de ATP. E esse ATP é essencial para uma semente, de fato, germinar numa planta adulta. Para fechar, a quarta estrutura celular que difere as plantas de outros grupos de seres vivos, a gente tem os vacúolos. Para que servem esses tais de vacúolos? Os vacúolos têm duas funções principais. Regulação osmótica, regulação de entrada e saída de água da célula vegetal. Além disso, alguns vacúolos também participam da reserva de algumas substâncias. Quando esses vacúolos eles estão túrgidos, eles têm uma característica porque houve a entrada de água. Quando eles estão flácidos, ou seja, eles regulam justamente essa entrada e saída de água. Agora, uma coisa que é importante que você compreenda dos vacúolos é que a membrana dos vacúolos, dessa estrutura aqui, ela é lipoproteica, semelhante à estrutura da membrana plasmática. Nesse caso, por ser uma estrutura tão particular, que é recoberta, o vacúolo ele é circundado por lipoproteínas, ele recebe um nome especial que a gente chama de tonoplastos. Agora, professor, como é que funciona essa regulação osmótica feita pelos vacúolos? Dá uma olhadinha aqui comigo. Em meio hipertônico, quando a gente tem uma concentração maior de soluto do que de solvente, a tendência é que a água saia de dentro da célula do vegetal, saia de dentro do vacúolo e ele vai ficar plasmolizado. Nesse caso, quando a perda de água para o meio hipertônico, onde vai ter alta concentração de soluto, a célula vai ficar murcha, justamente porque o vacúolo perdeu a água para o meio. Agora, no meio hipotônico, que caracteriza um meio hipotônico? Quando a gente tem uma maior concentração de solvente em relação ao soluto. Nesse caso, se o solvente é maior fora, a tendência é que o solvente, no caso a água, entre
para dentro da célula e, mais especificamente, atravessa a parede celular de celulose, atravessa a membrana plasmática lipoproteica, atravesse o tonoplasto, que é a membrana do vacúolo, e entre na água, entre na célula, tornando a célula túrgida, inchada. Percebe? A gente consegue ver a diferença osmótica a partir do meio. Em meio hipertônico, a água vai sair do vacúolo. Em meio hipotônico, a água vai entrar no vacúolo. E em meio isotônico, a célula é flácida. Significa que ela tem certa maleabilidade. Meio isotônico, a gente tem a concentração de soluto, que é igual à concentração de solvente. Nesse caso, a água vai entrar o mesmo tanto que a água vai sair da célula. Ou seja, quando a gente fala de vacúolo, a gente tem que lembrar da regulação osmótica. Quando a gente tem diferentes concentrações externamente à célula, a resposta que ela vai dar vai ser entrando ou saindo água, justamente para regular essas concentrações características do vegetal. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.